Convido você a ler a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Fique ligado aí na palavra de Deus, então Deus vai falar com você. Vamos ver o versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Amém? Amém. Vamos falar agora no quarto versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também deem filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês têm, os sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10: assim diz o Senhor: quando completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. E aí começa o versículo 11, que é um versículo de promessa para o povo de Israel. Amém? Amém. Você tem uma frase para falar nesse texto: é apenas em Deus confiar. Glória a Deus. Amém? Apenas em Deus confiar, apenas em Deus depositar a nossa esperança. E é um exercício extraordinário, além do natural, confiar em Deus e ter nele a nossa esperança. Nós somos levados por muitas aflições, onde a gente quer se esquecer daquilo que Deus prometeu, da promessa dele, daquilo que ele designou para os nossos corações, daquilo que está estabelecido na palavra como destino profético para nós. Mas as realidades difíceis não podem mudar a nossa perspectiva, nossa confiança e o nosso propósito que temos nele. Amém? Então, a conquista que Deus tem para a nossa vida é uma conquista especial que vem de um pai para com o filho. O pai, quando ele planeja o futuro para o filho, ele planeja um futuro abençoado, ele planeja um futuro de vitória, um futuro de aliança, um futuro de conquista, um futuro onde nada nem ninguém poderá impedir que aquilo aconteça. Mas o plano do pai depende do acolhimento das orientações do filho, da submissão do filho, da determinação do filho em lutar por aquilo que lhe é destinado. Então, meus irmãos, esses momentos de tristeza, esses momentos de dificuldade, eu queria dizer que às vezes até parece momentos de exílio, né? Vez por outra, parece que estamos vivendo fora da pátria, ou melhor, longe daquilo que é a promessa de Deus, longe do shalom de Deus, da plenitude de Deus, daquilo que Deus tem de profundo para as nossas vidas. Então, quando estamos em momentos assim, onde a paz está difícil de ser encontrada, a realização de Deus é difícil de ser habitada em nós, é como se a gente estivesse exilado dentro das nossas próprias vidas. A gente vive errante, vive procurando, e não é incomum, mas falando assim: tem alguma coisa que precisa ser mudada,
alguma coisa que eu tenho que procurar, alguma coisa que tem que ser transicionado, algo tem que ser modificado. É porque talvez nesses momentos em que estamos inadequados à realidade que estamos vivendo, talvez até por algo que o inimigo está plantando, ou por uma prova que Deus está nos permitindo viver, né? A gente esteja como pessoas exiladas dentro do caminho. Então, eu quero lhe dizer algo. Versículo 4 do texto que lemos, ele fala assim, o próprio Deus fala assim: eu os retirei, né, de Jerusalém e os deportei para a Babilônia. E aí a gente é importante entender que todo o livro toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele impulsiona ou permite que o povo dele viva problemas. E os problemas e as crises do povo vêm em decorrência de um manto de desobediência, em um manto de rebelião, de desistência, em um manto de ensimismamento, em um manto de egoísmo. Quando o povo entra nesse manto, Deus permite às vezes que venha uma provação grande. E Jerusalém, a palavra Jerusalém, de acordo com alguns estudiosos, diz Hieru, quer dizer fundação, estabelecimento, e a junção com a palavra Shalom, paz, plenitude, completude. Então a palavra Jerusalém quer dizer a fundação da plenitude, da completude da minha vida. O povo estava em Jerusalém, fundamentado na plenitude da paz e da graça do Senhor. Mas Deus enviou aquele povo para a Babilônia. E Babilônia quer dizer prosperidade e confusão. A palavra Babilônia quer dizer muita confusão. Então a gente está entendendo aqui que o povo de Israel, de vez por outra nós passamos por isso, eles foram exilados de um fundamento de paz e de plenitude para um lugar de confusão. E isso ocorreu por conta das complicações deles. Amém. Qual lugar? Amém, irmãos? Então, entendendo esse processo de Deus, entendendo que por vezes andamos exilados nas nossas próprias vidas, exilados em nossos propósitos, exilados da promessa de Deus, às vezes é numa área espiritual, às vezes é na família, em finanças, em alguma área da nossa vida, a gente está vivendo a falta da completude, a falta do fundamento da completude da paz. Esse é um alerta para a gente, sabe? Não é o momento da gente ficar desanimado, desistido, entristecido, ou apostatar da palavra de Deus, mas é o momento de cada vez mais buscarmos, nos inclinarmos para buscar o que Deus quer falar conosco. Deus está falando em todo o tempo. Amém? Amém. Eu gosto do texto que está em Jó. Deixa eu achar aqui. Eu vou te falar aí. Segura, eu amo esse texto ele fala muito comigo. E vez por outra eu leio ele e eu quero que fale de novo. Você fala de novo, fala de novo. Eu quero te ouvir. Jó 33, versículo 14, diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai nos homens e eles dormem em suas camas. Então, Deus está falando em todo o tempo com a gente. Glória. A questão profunda das nossas vidas é estar ligado, conectado, né? Como foi o acampador de crianças da igreja, conectados em Cristo. É que ele está conectado, ligado no Wi-Fi dele, para entender o que ele está querendo falar em meio a cada luta. Mas, diante disso, algumas verdades nós temos estabelecidas. É que por vezes nós realmente vivemos como exilados dentro do propósito. Às vezes ele está longe.
Às vezes entra um manto de Babilônia na nossa vida, uma confusão. Às vezes está tudo certo, a vida está toda encaminhadinha, com lutas, com desafios, mas vem um vento, vem uma tempestade, vem alguma coisa que nos conduz para um momento de Babilônia, que a gente fica em confusão, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que se resolve a situação? Por que isso está havendo? A gente não sabe encontrar respostas para os processos que Deus está colocando na nossa vida. Tudo é processo e tudo é espiritual. Então, se tudo é processo e tudo é espiritual, Deus está no governo de todas as coisas. Amém. E se Ele está no governo de todas as coisas, eu tenho uma missão nesse processo e nesse mundo espiritual, que é aprender a ter repouso nele e entender, decodificar tudo aquilo que Ele quer falar comigo. É verdade que muitas vezes a gente não vai conseguir entender. A nossa natureza humana nos impede de compreender o Espírito, de fazer leituras espirituais. O nosso orgulho é um impedidor, é um impedidor muito poderoso que quer nos impedir de ter o quebrantamento, a humildade, para nos colocar diante do Pai e ouvir o que Ele quer falar com a gente. Mas o que é realidade é que muitas vezes parece que estamos exilados em situações. E para isso, Deus permitiu. Deus permitiu. A Bíblia fala que não cai um fio no cabelo. Aí eu fico perguntando assim, Senhor, o Senhor permitiu tanto fio cair no cabelo? Eu também. Porque para mim foi mais do que os outros. Eu também. Por quê? É lógico que muitas coisas que a gente vive são frutos daquilo que plantamos. Verdade. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Graças a Deus. Deus está no domínio de todas as coisas. Mas o que eu acho muito interessante desse texto, e vez por outra eu volto para ele, porque ele é um texto que fala muito comigo, é que no tempo da diversidade a gente não pode parar de frutificar e de trabalhar. Amém. No quinto versículo fala assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Ou seja, no tempo da diversidade, no tempo do exílio, no tempo da dificuldade, no tempo da escassez, no tempo da dor, no tempo do deserto, no tempo do vento, no tempo da onda forte, no tempo da adversidade, Deus dá um comando muito claro. E o comando primeiro é construir uma casa. Construir casa, irmão, minha irmã querida, quer dizer algo poderoso. Edificar, vem do hebraico baná, que quer dizer estabelecer e fazer a continuidade. Quer dizer que eu tenho que dar uma continuidade naquele processo. Eu não posso interromper aquilo. E vez por outra, a dor vem querer, uma grande maioria delas, a dor vem querer nos paralisar. E às vezes, porque você está vivendo um tempo difícil, você pode pensar assim: ah, meu Deus, então isso aqui não é de Deus, eu não vou continuar, não vou fazer, não está dando certo, eu vou parar. Mas o que Deus está falando aqui no exílio, no tempo você está meio desconfortável naquela situação, Ele dá um comando: construa a casa. Construir é um ato espiritual e um ato físico. Simboliza estabelecer uma família, um lugar abençoado na geografia que você está, e está muito ligado, o termo baná, a estabelecimento, tanto físico quanto espiritual. Então o que Deus está falando para o povo de Israel é o seguinte: se estabeleça espiritualmente e se estabeleça fisicamente. Continue fisicamente o que tem que fazer, mas também se estabeleça espiritualmente. E como o crente se estabelece espiritualmente, irmão? Através de jejum, de oração, de quebrantamento, pano de saco, pó de cinza, oração,
Né? Glória a Deus. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. É dessa maneira que Ele trabalha. E essa palavra trabalhar diz assim: estabeleça o físico, mas também estabeleça o espiritual. Vá caminhando de acordo com o espiritual. Vá fazendo aquilo que você tem que fazer e não paralise no seu processo. Glória a Deus. Estabelecer bases no tempo difícil é desafiador para a nossa alma. A nossa alma não entende. Não entende. Aquele filme Desafiando os Gigantes, na hora que o treinador está lá naquela luta, todo mundo já viu? Está naquela luta e tem aquele homem que é intercessor pela escola. E aí ele vai perguntar, e aí, pô, mas como é que você acha que realmente a escola está bem? Aí ele fala uma parábola, uma história. Fala assim: havia dois agricultores, e dois tinham uma colheita, e havia dúvida sobre a chuva. Só que um preparou a terra e plantou, o outro ficou esperando a chuva cair. Qual dos dois tinha fé? Aí ele fala: o que preparou a terra e o que plantou. Ele fala para o professor, o treinador: então se mova pela fé. O que Deus está falando aqui para o povo de Israel é se mover pela fé. O que Deus quer falar com você hoje é se mover pela sua fé. Se mova pela sua fé. Não se mova pelo que você está vendo, não se mova pelo que você está enxergando, não se mova pelo que você está sentindo, não se mova pela sua emoção, não se mova pela sua alegria e também não se mova pela sua tristeza, se mova pela sua fé. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Então aplauda o nome do Altíssimo, em nome de Jesus. Construa, edifique bases muito fundamentadas, muito sólidas, muito poderosas. Continue construindo. É o que Deus falou com você hoje. Continue construindo, tanto no físico quanto no espiritual. Depois, ele fala o seguinte: prepare, escolha a mulher para se casar com seus filhos. Olha, o povo de Israel estava na Babilônia. Tudo bem que tinham muitos israelitas lá, mas haviam mais babilônios. Ele está falando assim: tenha diligência com a sua família, cuide da sua casa. Se você vive um tempo de adversidade, você não tem nenhuma dúvida que o diabo vai atacar a sua casa. Ah, mas o meu problema é no trabalho, pastor. O meu problema é financeiro, não tem nada a ver com família. Se prepare e guarde a sua casa, porque o diabo vai atacar ali. O comando de Deus é: escolha esposas para os seus filhos. O que é escolher esposa para o filho, irmão? Não deixe de se envolver com qualquer pessoa. Agora você imagina um exilado no meio de uma terra de confusão que se chama Babilônia, tem que ficar cuidando com onde o filho dele estava andando, com quem o filho dele estava conversando. Exílio. Cuidado, atenção. Porque às vezes quando vem um problema, irmão, fica tão focado no problema, o problema nos retira energia, ocupa todo o seu tempo. Parece que aquilo ali não sai da sua cabeça, fica pensando. E o que Deus faz é se desconecta da sua crise, edifica coisas espirituais e físicas na sua vida, mas outras não tem. Cuida da sua casa, porque da sua casa vai depender a sua descendência, vai depender o povo de Israel andando nos caminhos do Senhor. É muito lindo Israel, você vê um pai andando com 4 crianças, 5 crianças, escadinhas. Aí vai andando e os filhos vão para trás. No meio da multidão, ele não fica pegando filho na mão. Ele vai andando, os filhos têm que se virar para ir atrás do pai, para ir para o muro das anotações orais. Não é a mãe que fez isso, é o pai. Mas nós vivemos debaixo de um manto demoníaco na nossa nação, aonde tudo é voltado com a mulher no governo. Nós não temos um patriarca na nossa nação, temos uma madrinha.
As outras religiões, elas têm como a sua deusa principal também mulheres. Uma igreja muito grande aqui do Brasil tem uma foto da família de Jesus. A grande maioria delas está a mãe com o filho no colo e o pai está desse lado assim. Isso vem embutido na mente do povo o entendimento de que o pai, ele é corolário no processo, ele é periférico no processo de educação, é periférico no processo de discipulado, ele é periférico no processo de criar Cristo nos filhos. Isso tudo fica a cargo da mãe. Ele fica corolário na questão de ser a base espiritual da casa. E aí nós temos as nossas igrejas do Brasil, né? As mulheres indo orar e os homens indo jogar bola. Não é verdade? Pois é. Isso é uma estrutura que Deus está falando o seguinte: vocês tenham diligência nesse tempo para cuidar da família de vocês, porque a família de vocês é a base do povo de Israel. A família de vocês, do êxito da família de vocês depende a bênção da família de Israel. Amém? Aí ele fala: multiplique-se e não diminuam. Multiplique e não diminuam. Está falando para que o povo continuasse se reproduzindo, como haveria uma reprodução, uma multiplicação em dúvidas, num terreno de dúvidas, de crises, de dificuldades, amados apenas pela fé. Hoje, em Jerusalém, quanto mais filhos um homem tiver, mais ele vai ter a ajuda do governo. A Bíblia fala que o filho de Jerusalém já nasce com um pão debaixo do braço. O Estado cuida do filho israelita até a faculdade, até o treinamento militar, dali ele faz a faculdade e vai. Mas ele está falando de uma maneira muito especial, para que houvesse edificação de casa, de plantar jardins. Amados, jardim é uma coisa completamente desnecessária. Não é nada fundamental para a vida de alguém. Você está falando assim: cria um ambiente onde você se sinta abençoado, um ambiente que você cria um ambiente bom para a sua vida. Quero te falar algo. No seu tempo de adversidade, crie ambientes de refúgio para você. Faça da sua casa esse lugar de refúgio, esse lugar abençoado, esse lugar de descanso, esse lugar que você tem prazer de estar, esse lugar que você tem realização por estar ali, porque no tempo da adversidade há uma desconexão daquilo que não é extremamente necessário. E a gente vive no modo automático, nos fazendo nem nos entender. Então, o que Deus está falando para o povo, e o que eu acho que Deus está falando para você, para mim hoje, entenda os princípios básicos da sua vida. Não abra mão disso. Crie refúgios dentro da sua casa. Você precisa ter um tempo, precisa ter um ambiente, precisa ter uma família, você precisa nutrir laços de relacionamento. Você precisa viver em paz. Você precisa nutrir e alimentar coisas boas aonde você está, porque você precisa entender que você vai plantar, você vai investir e você vai colher coisas abençoadas. Ele fala assim: planta de jardins e coma dos seus frutos, né? Ainda no versículo 5, fala o seguinte: você vai plantar, você vai colher. Isso quer dizer o quê? Vai demorar o seu jardim, não vai ser rápido. A gente às vezes quer que a prova passe rápido. Tem provas da minha vida que eu quero que passe tão rápido. E quando você está esperando que ela passe rápido, você não plantou nada, também não vai colher nada.
e você vive no meio da prova, e meu Deus, passa logo. Ele fala assim: planta, que vai demorar para passar. Você vai plantar, você vai comer ainda na prova. Ainda em Babilônia, no terreno de confusão, você vai plantar, você vai colher. Você vai ter uma colheita abençoada no seu momento de confusão, de exílio. Mas você plante, porque você vai colher. Amém? Aleluia! Entenda uma coisa: você pode prosperar nesse tempo. Você pode prosperar nesse tempo da adversidade. Aleluia. Porque Deus fala no 7º versículo: busquem a prosperidade. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Mais um ensino poderoso no nosso tempo de exílio, no tempo de prova. Você vai falar deserto, tempestade, use o tempo que você quiser. Então vocês usam aqui, cada igreja tem uma terminologia, não é verdade? Que é o seguinte: esteja orando na geografia que você está usando, esteja abençoando aquilo que você está fazendo. Em nome de Jesus. Não permita que murmuração entre os seus lábios. Não permita que o desgosto encontre lugar no seu coração e que esse desgosto lhe vá para a sua boca e que você comece a profetizar maldição para você mesmo. Que droga, Deus, faço tudo para Deus, estou dedicado à igreja, as pessoas são assim. Ah, mas eu sou dizimista fiel, o que está acontecendo? Ah, mas eu estou fazendo aquilo, ah, meu Deus. Uma coisa é você ir diante do seu pai, ter uma DR com ele, discutir a relação, pegar a Bíblia, Mateus 3, versículo 10, e falar: Senhor, o Senhor fala, eu posso fazer prova do Senhor. Então, com todo respeito, com toda reverência, com todo temor, eu lhe peço: Senhor, por favor, cumpra a sua palavra, Deus. Isso é uma coisa, isso nós devemos fazer. A outra coisa é para murmuração no nosso coração, porque parece muito louco prosperar no exílio, parece muito louco prosperar na dificuldade, mas a palavra é prosperar, e a palavra é abençoar Babilônia, a confusão. Abençoa, ora por ela, porque a sua bênção vai depender do que você está vivendo aí. Abençoa aqui, profetiza, libera a palavra de bênção, que você vai viver a bênção poderosa e amada. Tem uma coisa muito importante que está no versículo 8: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Olha o que Deus está falando. O povo encorajava os profetas a ter um tipo de sonho. O próprio povo encorajava os profetas a profetizar determinado tipo de coisa. O próprio povo encorajava os profetas a falar coisas que não eram divinas. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que às vezes a gente fica tão receptivo para querer ouvir aquilo que a gente quer ouvir, que a gente começa a ouvir e ver tudo que a gente quer onde a gente está. E não tem nada a ver com Deus. Aí cai uma folha, Deus está falando ali, é isso, a alma está querendo, não está falando. Aí Deus usa alguém para falar uma coisa, a pessoa entende outra, porque a mente dela está obtusa, está fechada para o novo de Deus, para o vinho novo de Deus, a coisa nova que Deus tem para fazer. Deus em todo momento Ele tem algo novo para fazer na nossa vida. Nesse ambiente, nessa visão, nesse entendimento, Ele fala o seguinte: eles estão profetizando mentiras no meu nome, eu não os enviei. Agora, é muito bom ouvir profecia. É bom demais da conta. Sobretudo quando a profecia vem falando aquilo que a gente quer ouvir.
Aí é maravilhoso. Aí a gente até dá rosa, bate pé, aplaude, glorifica. Mas Deus está falando aqui que naquele tempo de adversidade, para ter cuidado, atenção, ficar ligado, porque às vezes virão pessoas falar com você coisas que estão falando que é da parte de Deus, não é. Mas na verdade, o inimigo da minha alma, da sua alma, ele conhece as amarguras, as aflições do seu coração, ou pelo menos parte delas. E diante disso ele quer, às vezes ele vai maquiar coisa, espiritualmente falando, para nos enredar naquilo que ele deseja. Porque a palavra de Deus era: ore por Babilônia, se estabeleça em Babilônia, plante para colher em Babilônia, se case e tenha filho em Babilônia. E o que o apóstolo, que o povo queria ouvir era o seguinte: eis que te digo, amanhã o seu deserto acaba. Aleluia! Era o que o povo queria ouvir, mas o que Deus estava falando é: existe um processo na sua vida que você tem. Existe um processo na sua vida que você vai ter que desenvolver no seu caráter coisas importantes para não atrapalhar você. E Deus fala. Deus fala, mas nós lemos em Jó que Deus fala. E para finalizar esse texto, vem o versículo 11, que é um texto que todos nós ouvimos bastante e conhecemos muito, que é o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor: planos de fazermos prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Aí vem o versículo 12, que tinha lá no Monte Amendoeira. Ele foi lá, estava escrito lá, foi lá, né? Estava escrito lá bonito, parecia que eu estou lá bonito. Uma placa bonita, que era a seguinte: então vocês vão clamar a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus está falando o seguinte para mim e para você: vem orar, vem clamar, porque eu vou estar te ouvindo. Me procura, agora me procura de todo o seu coração. Esteja pronto para ouvir o que eu quero te falar, o que você quer ouvir, de todo o coração. Sabe por quê? Que você vai deixar. Eu não vou me permitir que você me ache. É como um pai brincando com o filho que escondeu, né? Apareceu, sumiu, apareceu. O pai bota o paninho no rosto assim: achou. É Deus com a gente. Ele está ali o tempo todo. Só que ele faz assim: achou, meu filho. Agora você vê, ele está ali o tempo todo. Ele está ali disponível o tempo todo. Ele está cuidando o tempo todo. Mas com um paninho, uma toalhinha, ele fica meio escondidinho. Aí quando o filho começa a trabalhar, fala assim: achou, meu filho. É que ele está falando aqui para a gente. Ele quer que você ache ele. Ele quer que você encontre ele. Ele quer que você veja o rosto dele. E aí vem a promessa da restauração de Israel. Toda maldição que Deus implanta ou declara na Bíblia, logo após vem uma promessa de redenção. Todo o texto da Bíblia
Quando Deus diz que o povo vai passar por um tempo de adversidade, logo depois ele fala assim, mas eu vou restaurar. Então você vai me buscar. Então você vai se arrepender do nosso caminho. Então eu vou te abençoar de novo. E o que ele está falando aqui, mais uma vez, é o seguinte: eu vou trazer vocês de volta da confusão. Eu vou tirar a confusão da sua vida. Aliás, a confusão vai continuar lá. Eu vou te tirar do meio da confusão. Eu vou te tirar do ambiente do desentendimento, da perda do propósito ou da confusão. E eu vou te trazer de volta para o fundamento de plenitude de Pai da sua vida. Quando ele fala, vou te trazer de volta para o lugar de onde eu deportei vocês, ele está falando assim, eu vou te trazer de volta para o lugar de fundamento de Pai. O fundamento da sua vida, da plenitude sobre você. Eu vou fazer isso para que tudo comece. Tudo começa, tudo inicia, todo propósito começa. Quando Deus explica que na adversidade nós temos que buscar. Mas Ele disse, você clamar, Glória a Deus. se você me buscar, se você quiser a presença, se você quiser que eu esteja com você nisso aí, se você quiser me ouvir, se você quiser que eu me dá um cheiro, né? Às vezes eu tenho alguns filhos assim, dou um cheiro neles, eu dou um cheiro no cabelo, depois do futebol, o cabelinho fica até, mas eu dou um cheiro do meu jeito, meu filho, eu dou um cheiro. O pai queria falar assim pra gente, vem dar um cheiro mesmo, vem pra perto, vem me buscar, vem orar comigo, vem buscar minha face, vem de todo o seu coração. Eu posso trazer você de volta de onde você, posso te tirar do lugar que você imagina que você nunca vai poder sair. Eu posso fazer um milagre que você nunca vai poder fazer. Eu posso mudar a sua família, eu posso mudar as suas finanças, eu posso mudar a sua casa, eu posso mudar o seu ministério, eu posso mudar o que você precisa mudar. Eu tenho uma lista grande. É grande a lista. De tanta coisa que eu preciso da intervenção do Senhor. De tantos milagres que eu preciso do Senhor, sabe? Eu sei que Ele pode mudar cada realidade no piscar de olhos. Mas o que eu sei também é que Ele tem propósito em cada realidade da minha vida. E diante disso, só cabe a mim é buscar para perto dele. É buscá-lo de todo o coração. É buscá-lo com amor e maior motivação. Motivação quer dizer, é um motivo para você se movimentar. Motivação é motivo em ação. É o que me motiva a me movimentar, a fazer algo. Então, se eu preciso de uma motivação que está apenas envolvida em eu ter para aparecer, Deus não se agrada disso. Mas se eu tenho uma motivação de que eu preciso de restauração, porque para a honra e glória do nome dele, ali ele está presente. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos clamar a Deus. Você que precisa que Deus intervenha em algo na sua vida. Você que está precisando de que Deus ele faça algo poderoso na sua vida. Algo que uma mudança real. Sabe, é como que Ele venha retirar o exílio, retirar a prisão, a tristeza, a angústia do seu coração. Eu quero convidar você a ficar de pé.